Pedro, seja muito bem-vindo à revista Progredir, a este espaço. É um prazer recebê-lo e é com muito carinho que o fazemos. E gostaria de lhe solicitar aqui a oportunidade de poder apresentar-se ao nosso público, aos nossos leitores, aos nossos seguidores, aos subscritores da revista Progredir e ao público em geral. Obrigado, Ana. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco e a oportunidade de também poder aprender um pouco mais na conversa que vamos ter juntos, porque acho que vamos aprender os dois, com certeza, um com o outro. Apresentar-me, o meu nome é Pedro Melo. Na verdade, eu tenho várias atividades que vou desenvolvendo, mas a minha atividade central é ser professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Mas também tenho a certificação em Programação Neurolinguística e Life and Professional Coaching, portanto eu vou fazendo alguma atividade também neste sentido. Sou investigador, portanto eu coordeno um laboratório de investigação relacionado com o empoderamento comunitário e depois também tenho formação e gosto muito intenso pela área da representação e do teatro e portanto sou ator numa companhia aqui no Porto que se chama Cenas e Cenas e também gosto muito de escrever, portanto essencialmente a minha identidade é a poesia, ainda que também tenha outro tipo de escrita noutras áreas, mas a poesia é de facto a minha identidade e gosto muito de fazer aquilo que eu chamo de ativismo poético, junto de populações onde a poesia é menos óbvia. Portanto, assim, resumindo, gosto um pouco de várias coisas, na verdade. Ai, já gosto de si. Eu já, Obrigado. eu já gostava de lê-lo, não é? Mas agora realmente estou muito curiosa. Devo dizer-lhe que o Porto é a minha segunda cidade, não é? Eu tenho assim Fantástico. uma grande paixão pelo Porto e aprecio especialmente a cultura e a forma como as pessoas aderem à cultura no Porto e a É forma como verdade. a cultura é desenvolvida. Parabéns, Pedro! Uma grande Obrigado. surpresa, uma grande surpresa. Muito bem. Então, na sequência do seu artigo que nos fala sobre fortalecer a saúde, tenho aqui algumas questões que eu considero que talvez seja oportuno até desmistificar, Uhum. porque nós temos um conceito, habitualmente temos um conceito de saúde, até mesmo nas faculdades, a saúde é ensinada numa determinada direção. E hoje, que já estamos aqui nesta mudança de paradigma tão global, em que o conhecimento está tão acessível a todos nós, já vamos ganhando uma consciência diferente do que significa a saúde, não é? Uhum. É muito É mais isso. profundo, muito mais vasto, e não é exatamente ficar focados só no que faz falta, naquilo que não se tem, ou no que está mal, ou naquilo que não funciona, não é? E eu achei o seu artigo extremamente interessante porque nos ajuda realmente a tomar uma consciência para olharmos para a saúde por essa perspectiva. Então, posta esta introdução, o que eu gostaria a questão que gostaria de lhe colocar é, dentro daquilo que é a sua área de ação e a sua experiência, com certeza, de que forma é que habitualmente se olha para a saúde de uma forma generalizada? Uhum. Eu começava por dizer que o que a Ana introduziu muito bem, que é normalmente as pessoas não olham para a saúde de uma forma generalizada, mas somos muito programados para olhar a saúde como a ausência de problemas, de doenças, não é? E essa programação, na verdade, faz com que estejamos mais focados em fugir dos problemas do que propriamente em sermos saudáveis, não é? E a saúde emerge aqui como um conceito que devia estar muito associado, olha, eu diria associada à felicidade. Quanto mais felizes nós formos, mais saudáveis também nos sentimos. E eu julgo que vivemos numa era em que as pessoas vivem muito focadas em muitas coisas que às vezes não são as mais importantes da vida e quase não respiram. E depois, quando pensam na sua própria vida e na sua própria saúde, estão a pensar já numa situação de remediação e não de promoção da própria saúde. E penso que isso é um paradigma que temos que mudar. No mundo, mas em Portugal particularmente, nós somos um país muito, talvez pela nossa cultura, mas muito focados na tristeza, no fado, e depois as doenças acabam por ser um tema, e principalmente a partir de uma certa idade, as pessoas começam muito mais a falar nas doenças, nos medicamentos que tomam, e não propriamente naquilo que é a vida na sua dimensão global, que é muito mais do que isso, não é? Não sei se lhe estou a conseguir responder, mas Muito bem, era. muito bem. Sim, sim, eu concordo em absoluto.
A minha atuação é na área da psicologia, e isso é um foco que hoje em dia nós temos sempre a linha de conta, não é? Nomeadamente até o surgimento da psicologia positiva é justamente para contrariar essa ação de estarmos sempre muito focados no problema e não exatamente nos potenciais até que nós temos e que podemos fazer uso deles a nosso favor, não é? Sem dúvida. A psicologia positiva é um bom exemplo de uma transformação que se pretende e que a ciência por si só também começa a ser transformada nessa dimensão. Portanto, isso é um excelente exemplo. E ainda bem que estou a falar com alguém da área da psicologia, porque acaba por ser. Sabe que eu tenho a noção que há um encontro muito interessante e normalmente uma conversa muito interessante entre quem é da área da enfermagem e da psicologia, porque elas cruzam-se em dimensões muito interessantes daquilo que é a intimidade da pessoa humana, não é? Com lentes diferentes, claro, mas complementares de uma forma muito interessante. Por isso estou todo, ainda fiquei mais feliz por falar contigo agora. Que bom termos esta conexão então. Que ótimo, fantástico. Estou completamente de acordo, com certeza que sim. Olha, Pedro, como é que nós podemos, dentro da sua visão, e de que forma é que nos pode ajudar a olhar pelas suas lentes, para mudarmos este mindset relativamente à saúde? O que é que o público em geral pode fazer, concretamente, para ir mudando essa cultura, do problema e focar-se efetivamente em algo que é muito mais prazeroso e muito mais Uhum. útil? Sim, e essa pergunta é tão importante e talvez não haja uma receita própria, mas há algumas orientações que podemos dar às pessoas. Desde logo, uma primeira é nós começarmos a mudar as nossas narrativas, o nosso discurso do dia a dia. Em vez de nos focarmos em dizer, por exemplo, eu não vou comer tanto açúcar para não ficar com obesidade ou com diabetes, eu dizer eu vou comer menos açúcar porque me sinto melhor comendo fruta, bebendo mais água, e isso faz com que eu me sinta melhor, não só naquilo que é a minha energia no dia a dia, mas também com que me sinta melhor com aquilo que eu vou tendo de retroação daquilo que vai sendo a minha alimentação. Porque se eu me focar muito em fugir do açúcar para não ficar diabético, eu vou focar o meu discurso na diabetes. E, portanto, o mais provável é que chegue lá mais cedo ou mais tarde. E estes discursos devem mudar desde logo, eu diria no contexto até da família. Nós, na nossa família, devíamos começar a ter discursos mais positivos, mais orientados para aquilo que é o elogio dos nossos filhos, por exemplo, focar, porque nós somos muito orientados para o erro, por exemplo, mesmo na escola, não é? Ainda temos uma educação muito orientada para a procura do erro, por isso o risco vermelho em cima de tudo o que as crianças fazem, e não o contrário, dizer o tanto que a criança faz de bem e o que pode melhorar, mas focando no positivo, não é? A psicologia positiva vem dar resposta também a essas dimensões, mas também nos discursos sobre o dia a dia. Portanto, quando nós falamos do que vamos fazer de almoço, de jantar, do que vamos fazer em família enquanto atividade do dia, porque quando vamos juntos fazer uma caminhada, por exemplo, à beira-mar, ou quando vamos a um parque da cidade, por exemplo, explorar a natureza em família, isto também vai criando um padrão de comportamento que nos orienta para o positivo e não para o negativo. E isto não é assim tão comum, infelizmente, como devia, porque as narrativas das famílias é estou a ficar doente, andas a comer muitas porcarias, e depois vais ficar não sei o quê. Portanto, a narrativa, a mudança de narrativa era muito Sim. importante, não é? E depois eu acho que a educação, agora que falei também nesta perspectiva, nas escolas também devia haver uma mudança de paradigma, porque ainda estamos muito focados infelizmente, naquele paradigma da sistematização em que é tudo obrigatório decorar e depois o tal foco no erro, e isso depois faz com que cresçamos neste ambiente castrador. Acho que esta é a expressão certa. Quem é psicólogo ainda percebe melhor que estes processos de ansiedade que vivem as nossas crianças associados à pressão que é feita pela negativa e não pela positiva, depois também torna mais difícil ver a vida de uma forma positiva, não é? Acaba por ser, e depois tornando-se jovens e adultos, isto é um ciclo, depois acaba por ser um ciclo vicioso, não é? E depois há a questão dos próprios serviços de saúde que também têm que ser transformados. Nós ainda temos uma saúde
mais orientada para a doença do que para a saúde, infelizmente. E pode parecer um pouco chocante o que eu vou dizer agora, mas eu acho que às vezes a nossa Direção-Geral da Saúde é mais Direção-Geral da Doença e os nossos centros de saúde são mais centros de doença, porque na verdade o investimento que tem sido feito na saúde, desde sempre, e apesar dos discursos políticos desde os anos 70, finais dos anos 70, ser a promoção da saúde, aliás, a definição de promoção da saúde que apareceu nos anos 80 ainda hoje é muito válida, mas não vejo ela acontecer nos palcos, não é? Dos cuidados de saúde. Ainda temos uma orientação muito para a medicina e menos para as outras profissões, orientadas até mais para a saúde do que a própria medicina, que acho que há um lugar para todos, como é óbvio, mas eu diria que a promoção da saúde é muito diferente da prevenção da doença. E temos feito muito mais prevenção de doenças, e era o que dizia há pouco, quando eu estou a prevenir a doença, estou a integrar a palavra doença no discurso, não é? Estou a preveni-la. E promover a saúde é o contrário, portanto, é realmente focar apenas naquilo que é positivo e saudável e que me faz sentir bem. E isso só vai acontecer quando os serviços de saúde investirem na promoção da saúde. De facto, ainda há muito para fazer nesse campo. Com certeza. Eu penso que já vamos dando pequenos passos, Sem dúvida. pessoas como o Pedro, como eu e como outros colegas que vamos realmente já tendo uma ação de fortalecer os nossos potenciais de sermos saudáveis a vários níveis, mas ainda assim há muito por fazer. É toda uma. São décadas, não é? São décadas, a história vai-nos ensinando isso. E a saúde mental hoje em dia tem realmente uma grande expressão, uh, já existe, finalmente a saúde mental já é contemplada, mas durante quantas décadas não foi assim? E, portanto, não se, nem sequer havia prevenção a esse nível, não é? Não, Não havia, nem sequer existia saúde mental. Era tudo coisas do sistema nervoso, é mais ou verdade. menos, Sim, não é? Infelizmente que já se avançou. Mas ainda assim há muito por fazer. Concordo em absoluto com o sim, Pedro e acho que nós profissionais precisamos de falar muito sobre este assunto sem para dúvida. ajudar as pessoas realmente a conviverem com uma linguagem e já com imagens também diferentes, não é? E isso é o que vai fazer a diferença. E deveria começar na escola, também concordo, concordo em absoluto. É de pequenino que se tem que começar. Sem dúvida. E o ambiente familiar é essencialmente importante, também nessa base de educação, não é? Um, e agarrando um pouco nesta perspectiva e continuando com o seu raciocínio e a forma como nos está a conduzir, o Pedro fala no seu artigo, na revista Progredir, que a saúde também é um processo sistémico. Poderia explicar isso ao nosso público? Porque é que a saúde é um processo sistémico? Sim, porque na verdade a saúde não pode ser isolada num único critério. Quando nós pensamos na nossa saúde, por isso é que eu fiz há bocado a alegoria com o próprio conceito de felicidade, a própria saúde, porque ainda há uma confusão, olha, e falando agora nessa questão da confusão que há entre emoções e sentimentos, não é? As pessoas ainda confundem muito e às vezes acham que o facto de estarem tristes é porque são infelizes e temos que pensar na outra perspectiva, não é? E saúde é isso mesmo, é eu pensar em todas as dimensões da minha vida e o que é que me faz realmente entender que estou num percurso saudável de desenvolvimento enquanto pessoa integral. E a pessoa integral vai muito além do corpo, não é? E hoje em dia há uma preocupação grande com outros níveis, com outras dimensões da saúde. A saúde mental é uma delas, e ainda bem que as pessoas começam a focar e já existem também preocupações maiores com a própria espiritualidade, não no sentido da religião, que às vezes as pessoas confundem a espiritualidade com a religião, mas também pode ser, a religião pode ser um caminho para a espiritualidade, não é? Mas este contacto que eu falava há pouco, por exemplo, com a natureza, em família, a própria identidade que eu tenho com as pessoas que eu amo, isso tudo é espiritualidade. E nós temos muitas pessoas em verdadeira angústia espiritual, e eu penso que isso é uma dimensão da saúde que nós devemos trabalhar melhor, porque este sentido de vida, podemos dizer assim, que as pessoas vão pensando pouco sobre ele, acabam por tornar a saúde na tal perspectiva sistémica um bocadinho mais enfraquecida, porque
lá está, como nos focamos apenas no corpo, acabamos por dizer eu sou doente porque tenho hipertensão arterial, mas se calhar eu tenho hipertensão arterial, mas sou perfeitamente saudável se considerar todas as dimensões do Pedro. Eu estou, olha, estou a partilhar isto com a Ana porque eu tenho mesmo hipertensão arterial. Fiquei agora com essa questão associada à Covid-19. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Porque lembrei-me agora disso, porque, na verdade, essa questão, para mim, Pedro, não é de toda a mais importante do meu conceito de saúde, não é? É apenas um casaco ou uma peça de roupa que eu tenho que vestir, como todas as outras que eu tenho agora vestidas. Portanto, eu até diria que a hipertensão talvez seja uma roupa interior que não se vê, porque depois há coisas mais importantes que eu visto e que posso mostrar aos outros também e a mim próprio, acima de tudo. E acho que um exercício importante para ver a saúde na perspectiva sistémica é todos os dias de manhã olharmos para o espelho e dizermos: Pedro, o que é que vais fazer hoje para seres feliz e saudável? E isso vai nos fazer pensar muito além dos comprimidos e dessas coisas associadas às doenças, sem dúvida. Ah, que exercício maravilhoso. Foi uma sugestão mesmo fantástica, Pedro. É Eu mesmo isso. faço mesmo, É algo sim, tão simples que podemos todos fazer, não é? sim, E que realmente vai ditar como vai ser o nosso dia. E na continuidade de fazer esse exercício, que é um treino, nós temos que pensar mesmo. que o cérebro é um músculo e como um músculo Isso, pode ir ao ginásio, não é? E, portanto, isso. nós podemos treinar o nosso cérebro para onde nós entendermos, e neste caso podemos treiná-lo para o nosso bem-estar, para decidir como é que vamos viver o dia e ao fazer isto diariamente, todos os dias vão começar a ser diferentes e melhores, não É é? isso, sem dúvida. Na verdade, quando nós falamos de programas mentais, não é? Quando nós nos programamos, eh, há dois grandes grupos que podemos até referir, que é as pessoas que fogem da dor e as que procuram o prazer, não é? Há estas duas vertentes. E temos muito mais gente a fugir da dor, a dizer eu vou trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas, ou tal, eu não vou comer isto para não ter aquilo. Em vez de dizer eu vou trabalhar porque é mesmo o que eu gosto de fazer, faz-me sentir bem, todos os dias eu produzo algo de diferente que me faz sentir melhor como pessoa. Eu como fruta porque gosto de me sentir melhor. Portanto, e estes metaprogramas, lá está, mudam com treino. Realmente nós podemos treinar para mudar isso. Mas ainda há muito a fazer, como disse a Ana. Portanto, eu acho que o primeiro passo é de cada um de nós. É eu querer realmente transformar-me para ser saudável. É uma escolha. Sim, concordo em absoluto e concordo também que, não sei se o Pedro está de acordo comigo, mas cuidar da nossa saúde é um ato de autorresponsabilidade, Acima de tudo, não é? a saúde é algo que só cada um de nós pode cuidar porque é algo muito nosso, não é? E essa não adianta ir pedir a outros, e é importante ouvir os profissionais de saúde porque saberão dar-nos orientações, mas depois a decisão é nossa e a decisão de fazer ou não. E por isso é que eu dizia há pouco, os serviços de saúde também têm que se transformar, porque nós ainda somos muito prescritivos da vida das pessoas, em vez de sermos orientadores para a pessoa decidir por ela. Apesar de, volto a lembrar, desde os anos 80 que se diz que o cidadão tem que ser responsável pela sua saúde, mas depois na prática somos muito prescritivos, não é? Dizemos tem que comer Sim, isto, tem que comer aquilo, tem que tomar isto. E as pessoas, por muito que queiram, depois até para socialmente serem mais adequadas, vão tentando cumprir as ordens, como as pessoas dizem, dos profissionais de saúde. E lá está, a escola vem trazer aqui um ambiente propício para empoderar as crianças para serem capazes de tomar as suas decisões, o que não acontecia se calhar no início do século XX, porque a sociedade era outra e hoje podemos fazer coisas diferentes, não é? Com as pessoas. sim, e hoje em dia há tantos recursos e o conhecimento Muito está disponível para todas as pessoas. Portanto, hoje verdade, temos muito mais recursos do que tínhamos há umas décadas atrás e, portanto, somos muito mais capazes e mais eficientes, se quisermos ser, não é? sem dúvida, sem dúvida. Temos que aprender talvez a filtrar alguma informação, mas Claro, isso mas já antes tínhamos que filtrar mesmo, mas agora há mesmo muita informação disponível e julgo que aqui a escola também tem um papel importante no ajudar as crianças a filtrarem as informações, não é? sim, Nunca estivemos numa era com tanta informação, portanto, o que não significa que há literacia, apesar da sim, informação, mas há um caminho a fazer, sem dúvida, e recursos não faltam, é verdade, hoje não faltam. de facto não.
Pedro, nesta sua caminhada, nesta sua jornada profissional e trazendo aqui a sua experiência de observação também, qual é a maior crença que o Pedro sente que a população tem em relação à limitação da saúde? Uhum. Uma crença limitadora, a maior crença limitadora que as pessoas têm que não lhes permite prosperar em felicidade e bem-estar. E eu acho que é mesmo uma crença de baixa autoeficácia, estar sempre dependente dos outros. É talvez a maior limitação que as pessoas têm, é pensar que não conseguem sozinhas fazer melhor e que precisam sempre de alguém que lhes diga o que é melhor para si próprio ou própria. E essa crença é de tal forma limitadora que quase nos enclausura numa jaula, não é? Porque nós não conseguimos sair dali. E achamos sempre que a chave está com os outros e é curioso porque estamos fechados na jaula com a chave na nossa mão, mas não Exato. sabemos que podemos abrir, não é? E essa crença é a que eu tenho encontrado mais nas pessoas. Não lhe sei explicar, na verdade, mas quer dizer, talvez haja uma explicação que tem a ver com a cultura que vamos construindo nas pessoas, não é? E que vamos construindo em nós mesmos por toda a influência que tem o sistema em nós, não é? Mas, mas está é tão fácil ao mesmo tempo a solução, mas tão difícil chegar a ela, porque exige que cada um tenha esta consciencialização do seu poder para mudar. E é isso que falta. As pessoas não estão consciencializadas da importância de que são capazes, de facto, de mudar e de fazer melhor. E isto eu diria que não é só em Portugal, eu acho que é global. As Sim, pessoas humanas precisam desta transformação. Sabe que, não sei se me permite, mas há um livro que eu até sugeri a quem nos está a vir, com certeza. que é da filósofa Hannah Arendt, que é muito interessante, que se chama A Condição Humana. E eu falo muitas vezes nesta obra porque ela é mesmo extraordinária. E a Hannah Arendt, eh, porque é judia e vivia na Alemanha, numa altura em que ocorreu o Holocausto, mesmo assim ela conseguiu perceber, porque é que eu me lembrei dela agora? Porque esta questão da autoeficácia e de eu saber que sou capaz de ser melhor é Uhum. muito explorado por ela, porque ela diz que ela distingue seres humanos de pessoas humanas. Portanto, e ela diz que para sermos pessoas humanas temos que usar a nossa inteligibilidade para garantir a nossa dignidade e a dos outros. E que seres humanos é uma questão biológica, todos somos seres humanos, mas a construção da pessoa está em usar estes recursos. E, portanto, ela dizia que houve muita gente nos campos de concentração, muitas pessoas humanas que não deixaram de o ser, muitos seres humanos que não conseguiram ser pessoas humanas, mas que tentaram, portanto, esvaziar aquelas pessoas humanas da condição de pessoa, não é? Porque atribuíam-lhes um número, desvirtuavam-lhes, porque andavam todas vestidas igual, rapavam-lhes o cabelo, e mesmo assim ela diz que houve algumas que nunca deixaram de ser pessoas humanas. E aqui a arte é uma forma de encontrar e de encontro também com a nossa condição humana, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Que talvez as pessoas também devessem procurar mais através da arte, seja ela qual for, pode ser a música, pode ser o teatro, pode ser a poesia, pode ser qualquer arte, porque cada um de nós também se encontra com artes diferentes, não é? Porque somos diferentes. Mas nós somos muito pouco habituados a esta beleza do encontro connosco, não é? Não temos estes períodos de reflexão e pode ser qualquer música. Às vezes as pessoas dizem, tem que ser com música, hum, sei lá, com música mais daquela. New Age. Sim, New Age, sim, por exemplo. Mas não, quer dizer, se há pessoas que gostam de música pop ou pessoas que gostam de heavy metal, se é isso que os faz sentir bem, lá está, isso tem a relação direta com a nossa espiritualidade, com o nosso sentido de vida. E, portanto, por isso é que não há ninguém igual a ninguém, mas que devemos procurar, através da arte que nos faz sentido, essa procura do nosso próprio sentido. E às vezes não nos permitem sermos nós próprios, não é? E acho que vivemos ainda numa sociedade, e eu tenho muito medo do futuro. E eu agora usei uma expressão negativa e estou-me a ouvir a mim próprio, mas é uma questão que eu tenho sentido ultimamente pelas transformações sociais que temos assistido, onde um mundo que devia ser muito mais inclusivo e informado se está a transformar num mundo com discursos de ódio, de impedimento das pessoas serem elas próprias, porque depois não são o padrão, por exemplo, e essa busca de um padrão
correu mal no Holocausto. Portanto, acho que não se devia repetir novamente estas questões. E depois isto é como as cerejas, a gente começa a conversar as Sim, coisas. no fundo vamos, a nossa expansão, ou a expansão da nossa consciência vai nos ajudando a fazer uma reflexão que vai fazendo vários links, não é? Nós, se queremos saber quem somos ou para onde vamos, temos que olhar para a história, temos que estudar a história. E, portanto, a partir daí, com um processo de reflexão, o conhecimento e reflexão, nós conseguimos começar a fazer determinados links e compreender qual será o melhor caminho, não é? De forma a que ele não seja exatamente padronizado igual para todos. Isso Temos mesmo. que. E eu penso que esse é o grande desafio que nós estamos hoje a vivenciar, que é isto indo na sequência das palavras do Pedro, que é realmente sermos mais inclusivos, e perceber que aquilo que nos diferencia também é aquilo que nos aproxima e que nos faz evoluir e crescer, porque nós só conseguimos evoluir e crescer pelas comparações. Comparações no sentido, não no sentido do bom e do mau, mas no sentido de que há diferenças. Diferenças, Que sem bom, então dúvida, eu sim. tenho curiosidade para conhecer, então eu vou lá, eu vou ver o que é e saber como é que aquilo acontece. E isso é o que nos faz crescer, não é? Em Sem conjunto, dúvida. em conjunto. Nós Só há podemos nos pontes se unir houverem nesse sentido. margens, não é? As pontes são mesmo isso, só têm sentido se houver duas margens diferentes que se encontram. Por isso é assim. É claro, com certeza, com certeza. Obviamente que sim. Pedro, gostaria que nos desse aqui uma luz, sobre a diferença entre cuidar e fortalecer a saúde. Isso é uma pergunta desafiante, mas muito interessante. Sabe que durante muitos anos as pessoas associaram a palavra cuidar até muito à enfermagem, olha, neste sentido da profissão Sim, que eu tenho. Eu julgo que esse processo associado à palavra também se foi transformando e acho que todos, de alguma forma, cuidamos uns dos outros de formas diferentes e com os recursos que cada um de nós tem, não é? Um, Concordo que mesmo o tratar é uma forma de cuidar, não é? Porque antigamente tentava-se quase fazer com que fossem duas coisas super diferentes e que não estavam de nenhuma forma ligadas, mas estão, não é? Portanto, cuidados é tudo, não é? O fortalecimento, na verdade, eu não diria que difere, diria que o cuidar é um caminho para o fortalecimento, porque quando eu cuido das diferentes dimensões, como falávamos há pouco, nesta visão sistémica da nossa pessoa integral, não é? Nestas dimensões, eu estou a fortalecer-me de forma sistémica também, porque eu estou a focar-me naquilo que tem a ver com a utilização desses recursos de cuidados que eu vou usando, para realmente depois não precisar de pensar neles quando tiver que tomar decisões. E o verdadeiro fortalecimento, e eu gosto da palavra empoderamento, é quando eu não tenho a necessidade de pensar, porque sou capaz sozinho de fazer um caminho sem que ninguém tenha que me prescrever o meu caminho. E eu diria que o grande futuro da construção da saúde de forma sistémica está precisamente nesse empoderamento individual e coletivo que temos que construir, e que hoje temos mais condições do que nunca para o fazer, não é? Basta querer, eu acho que falta a vontade. Mas então o cuidar é um caminho para o fortalecer. Não sei se a Ana concordará ou não comigo, mas a mim faz-me sentido pensar desta forma do cuidar como o caminho e o fortalecimento como o processo, mas a meta também que eu vou sim. conseguir ter. Sim, com certeza que sim. E esse fortalecimento, ele na realidade é sistémico, porque não pode ser só uma parte, tem que ser Não, o todo, não é? isso. Nós, não, nós só estamos fortalecidos se estivermos completos, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante. Eu considero esta visão realmente muito interessante. O Pedro, no seu artigo, fala de três processos sistémicos para este fortalecimento da saúde. Pode-nos falar um pouquinho sobre esses três processos? Posso. Esses três processos, e com muito gosto, têm a ver com estas lentes, agora como enfermeiro, que vou colocando, que vamos colocando nesta visão da saúde. Porque as pessoas muitas vezes associam a enfermagem à doença e aos hospitais, não é? Quando se cria a figura mental de uma enfermeira, por exemplo, é com aquela farda no hospital, naquele ambiente hospitalar. Mas, na verdade, a enfermagem vem da palavra em latim infirmus,
que significa aquele que não está firme. Portanto, nós focamos-nos nas firmezas e infirmezas das pessoas, nesses 3 processos. Portanto, e quais são? Então, são os processos intencionais, que é tudo aquilo que nos leva a decidir comer fruta ou não, fazer exercício ou não, e que nos leva a ter aquilo que nós vamos chamando de comportamentos de adesão às coisas, não é? Portanto, e estes processos têm a ver com os nossos conhecimentos, porque obviamente se eu não tiver conhecimentos não vou poder decidir sobre as coisas que tenho que decidir, com as nossas crenças, que falávamos há pouco, não é? E as crenças têm aqui, eu costumo dizer que o conhecimento é como se fosse os tijolos de uma parede, mas depois as crenças são o cimento, porque se eu tiver apenas conhecimento, mas ninguém trabalhar as crenças, a parede fica fraca, não é? Portanto, as crenças são muito importantes, a própria hierarquia de valores que cada um de nós tem, não é? Porque também vão mudando consoante as circunstâncias, apesar de alguns valores, dependendo das pessoas, mas serem centrais naquilo que é a nossa construção como pessoa, e depois os próprios fatores que nos levam ou não a aderir, e aqui a cultura tem uma questão muito importante. Quando eu falo agora em cultura é dos aspectos culturais, porque se eu viver, neste momento, viver em Israel, não é o mesmo que viver em Portugal, e portanto a minha tomada de decisão vai estar condicionada por todo um ambiente, não é? Por isso é que entra os outros processos, que é os processos de interação com o ambiente. Portanto, eu vou ser influenciado pelos rendimentos que eu tenho, e lá está, focando na perspectiva positiva deste processo, eu tenho que fazer planos de acordo com os recursos financeiros que eu tenho e não dizer eu não faço porque não tenho recursos, que é o discurso habitual das pessoas. É com os recursos que eu tenho, o que é que eu sou capaz de fazer e como é que eu posso fazer para ter ainda mais recursos. Portanto, isto é uma procura constante que é possível fazer, não é? E o ambiente depois também são as pessoas que nos rodeiam, porque, como dizíamos há pouco, a família, por exemplo, tem um impacto grande naquilo que tem a ver com a nossa saúde. Por exemplo, a casa onde eu moro, o bairro onde eu moro, tudo isso tem influência, não é? Os últimos processos são aqueles que nós chamamos de não intencionais, que é eu não os decido, por exemplo, que são os fisiológicos. Se eu tiver um problema gastrointestinal, por muitas crenças que eu tenho que ir a correr para a casa de banho, não é? Portanto, não há o nosso próprio controle sobre isso. E aí também é importante olharmos para o nosso corpo, não é? Há pouco dizíamos que o corpo não é a única dimensão, porque temos olhado demasiado para ele e apenas para ele, mas não podemos também deixar de olhar para ele, porque a saúde do nosso corpo também é importante. E, portanto, eu diria que o equilíbrio entre os processos intencionais, os não intencionais e os de interação com o ambiente é que nos fortalecem para termos mais saúde de forma sistémica. É Ai, isso. fantástico, é maravilhoso. Eu adorei ler o seu artigo, mas ouvi-lo falar sobre estes 3 processos acho fantástico e muito elucidativo para quem nos escuta. É que sim. Porque na realidade a tendência é nós vivermos por partes e não fazer não criar essa atenção sobre a união de todo esse sistema, porque o corpo, não, ele por si só não existe, ele existe é com tudo, não é? Isso, isso é Ele isso. existe com tudo, porque no dia em que falir um dos principais órgãos, o corpo não avança, não é? Portanto, É deixa de verdade. existir, não é? Sim. Oh, Mas a Pedro, nossa essência vai além dele, não é? É isso. exatamente, exatamente. Pedro, eu vou aqui criar um momento um bocadinho íntimo consigo, se me Sim, permite. claro. E depois gostava de escutar o seu comentário sobre esta minha afirmação. Eu costumo dizer que, também indo um bocadinho pela lente da minha profissão, mas obviamente que isto tudo diz respeito a todos nós enquanto seres humanos. Ahm, eu costumo dizer assim: o nosso corpo físico tem um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. No entanto, o nosso corpo tem uma energia, não é? E quando terminarmos o nosso prazo de validade, o que é que vai acontecer à nossa energia? Ela irá ser atraída porque a energia eletromagnética, não é? Tem um movimento eletromagnético, ela irá ser movimentada para onde eu a treinei. Se a treinei para o sofrimento, não é? Para a dor, a dor, não, nós não podemos evitar a dor, mas podemos evitar o sofrimento, que é disso que estamos a falar hoje, não é? Uhum. Portanto, se eu treinar o meu estado mental, o meu mindset, o meu cérebro, a minha mente, o subconsciente, o que quiser chamar, para a dor, para o sofrimento, será para aí que vai a minha energia. Se por outro lado eu treinar a minha mente para o bem-estar,
E o que é o bem-estar? É tudo aquilo que eu sinto que me faz bem, não passa pela euforia, mas passa pela alegria, pelo amor, que é uma emoção primordial, pela, pela partilha, pela empatia, pela, pela pacificação, não é? Então a minha energia irá para aí. Isto é um pouco o meu discurso com os pacientes, às vezes, para os Uhum. ajudar a sair desse mindset negativo de que não sou capaz, eu sozinho não sou capaz. Então eu costumo usar um pouco esta metáfora para que as pessoas entendam. E é fantástica, E sim, eu é gostava fantástico. de escutar o Pedro se está de acordo comigo ou não, e se não estiver também está tudo bem, porque Claro, podemos o debate de complementar ideias é sempre. o que nos faz crescer, não é? Sem dúvida. Eu até costumo dizer que nunca estamos em desacordo, somos sempre complementares uns aos outros, né? Mas eu estou Obrigada. totalmente, neste caso, estou totalmente de acordo consigo, porque acho que é mesmo isso. E quando nos focamos apenas no corpo que tem o prazo de validade, acabamos por não pensar em nós, no pleno, não é? Uh, eu também escrevi há uns tempos um artigo na Progredir sobre uma questão que agora me lembrei que complementa isto que estava a dizer, que foi na área do coaching que desenvolve uma teoria, uma pequena teoria, que se chama a teoria da marca. E a marca era esta energia que a Ana estava a dizer que nós deixamos depois do corpo deixar de cá estar, por exemplo. E eu uso a marca enquanto acrónimo, e é muito interessante se nós pensarmos nesta perspectiva porque nos ajuda a focar no essencial, eu diria. Portanto, o M de marca significa memória. Portanto, é que memória eu quero deixar nos outros enquanto cá estou, enquanto o corpo está aqui em interação, e isso vai-me condicionar no tal exercício que fazemos no espelho de manhã. Que é, eu pergunto que memória hoje vou querer deixar nas outras pessoas, e isso vai condicionar o que eu vou vestir, pensar no que vou dizer, enfim, porque as pessoas vão lembrar-se daquilo que eu partilhar com elas, não é? Exato. Depois o A significa alcance, ou seja, quem é que eu quero alcançar durante a minha vida ou durante o meu dia, se quiseres pensar só naquele dia, e isso vai condicionar a minha estratégia de comunicar com os outros. Se eu vou estar atento aos outros, há pessoas que vão entender melhor se eu lhes falar com linguagem não verbal, não é? E há pessoas que eu vou ter que ter muito cuidado com as palavras que vou escolher, porque e este cuidado vai-me fazer ter um alcance tão maior quanto aquele que eu quiser, não é? Durante o dia, não é? Depois temos o R, eu estou mesmo a resumir isto muito resumido. Temos o R que está no meio da marca e não é por um motivo vão, porque significa respeito. E o respeito, primeiro, por nós próprios, e isso vai-me condicionar a pensar quem sou eu e quem eu quero ser enquanto estou aqui vivo, não é? Nesta cápsula que tem a tal validade, e neste prazo de validade, o que é que eu tenho que fazer para garantir que vou ser eu mesmo durante este processo todo? E depois, claro, o respeito pelos outros, que era a tal perspectiva de que eu tenho que ver que o outro é diferente e também ele próprio merece o respeito por ele próprio e eu por ele também, não é? Pronto, depois tem o C, que significa carisma, porque nenhum de nós é igual e por isso jamais ninguém vai conseguir ter a sua marca se imitar outras pessoas naquilo que elas fazem, e eu diria que não há essa necessidade, porque cada um de nós é um ser tão especial e diferente que merece mostrar a sua diferença, não é? Na interação, até também com os outros. E a última letra, que é o A, outro A, significa amor. E o amor é a última letra, mas se calhar é uma letra que informa toda a marca, não é? Porque se eu viver em amor, enquanto sentimento construído e baseado em emoções maioritariamente positivas, naquilo que eu vou interagindo com os outros, hum, de certeza que se vão lembrar de mim depois de eu já não estar cá, em corpo, de uma forma muito diferente. Por isso é que eu gostei da palavra marca, e deve estar aí a sair o livro, espero eu, está quase, que se chama mesmo Ser Marca que Marca. Portanto, como é que podemos ser marca que marca, onde exploro estas questões que disse aqui muito resumidas. Ai, que Sim. bom! Eu acho que nós vamos ter que combinar uma conversa só para falar da marca. Acho que sim, vale a pena, sim, vale a Ai, pena. com toda a certeza, olha, fico muito feliz por esta boa notícia de não termos um livro, que é sempre os livros são companheiros, não é? São grandes companheiros. Que bom então termos um livro. Ai, Pedro, muito sucesso, desejo-lhe o maior Obrigado. sucesso. Quando é que vai sair? Já sabe? Quero deixar ficar aqui essa novidade para os Ainda nossos. não, ainda não há notícia de quando sai,
porque ele está neste momento em fase de edição, portanto Ok. vamos ver. Eu depois darei a notícia. Está bem, está bem. Fazemos questão de apoiar, com Obrigado. toda a certeza. Eu pessoalmente e com toda a certeza também a revista Progredir. Oh, Pedro, que conversa maravilhosa a nossa, não é? Eu Mesmo estou, eu muito bom. estou, Espero que já ganhei o dia. eu Sim. também, eu também. Obrigada, Pedro, realmente maravilhoso. Olha, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão que vem das suas primeiras palavras, que foi assim, uma caixinha de surpresas para mim, porque eu realmente tinha lido o seu currículo, mas não o tinha visto tão presente na cultura e tão ativo na Hum. cultura, foi uma grande surpresa. Mas eu sei que é a cultura que nos salva, Não tenho dúvidas nenhumas, sim. não é? Eu digo isso muitas vezes, a cultura, a arte é quem nos salva, de facto. E a vida, somos muito mais falíveis, hum, até mesmo a nível de saúde, se não tivermos esse contacto e não tivermos a capacidade, não desenvolvermos a capacidade todos temos, mas se não desenvolvermos a capacidade de apreciar o belo, não é? Sim, é Então, isso mesmo. é o que nos adoece. E eu penso que essa é uma grande questão até nesta grande mudança de paradigma, não é? Talvez um dos grandes alicerces para os quais nós devêssemos direcionar o nosso olhar seria justamente reaprender a refletir, observar o belo e ter esse contacto com a arte. E não é preciso estar sempre. Ou a arte não se resume apenas e só a espetáculos ou Não, a concertos, ou seja o que for, a própria natureza em si já é uma arte, não é? sim. Estar Mas vivo é uma pronto, mas arte. isso sou eu que sou. É tenho, maravilhoso tenho este essa. olhar mais pacífico. Mas indo aqui por esta perspectiva de que o Pedro é tão ativista do ponto de vista cultural, deixe ficar aqui com os nossos seguidores, com os nossos leitores, uma perspectiva de como a arte pode salvar em termos de saúde no seu todo, Uhum. ou É, como é que nos pode beneficiar a nível de saúde. sem dúvida, aquela expressão que a Ana usou há pouco, que a arte e a cultura nos salvam, é a primeira premissa, não é? E as pessoas pensarem que é verdade, é que quanto mais fugirmos do belo, como disse, mais nos afastamos deste conceito de saúde plena de que estamos a falar, não é? Por isso é que quando falávamos há pouco da importância de cada um procurar a arte que lhe faz bem, portanto, na verdade eu gosto muito de várias artes, mas a leitura para umas pessoas pode não ser o que lhes faz sentido e não faz mal nenhum. Pode ser o ouvir música, pode ser a natureza, pode ser todas as manifestações da vida são arte que podemos usar a nosso favor. E às vezes andamos tão distraídos que o contemplar uma paisagem que está ali ao nosso lado e nós passamos às vezes todos os dias por ela e não reparamos, é uma forma de contemplar a arte e fazer bem à nossa saúde. Eu às vezes, quando era enfermeiro de família, tinha muitas pessoas que nem reparavam na beleza do espaço onde viviam, e não usavam isso a seu favor. E às vezes diziam que não gostavam, não tinham dinheiro para ir a museus ou que não gostavam. E eu às vezes dizia-lhes que não era preciso ir a um museu para contemplar um quadro belo, porque a vida tem quadros tão belos que nós todos os dias não damos atenção, não é? E às vezes o simples tocar na mão da pessoa que nós amamos, não é? Isso é uma forma tão bela de arte, não é? O respirar e o ficar pleno e consciente de que respiramos, porque nós não temos esta consciência, e o aprender a respirar tendo consciência de que respiramos é uma forma de arte, e não precisa propriamente de haver meditação no sentido que as pessoas associam à meditação, que é estarem ali de pernas cruzadas, que até ficam com ansiedade algumas pessoas, porque não é preciso, nem todos nós conseguimos meditar nesse sentido tradicional da meditação. Há pessoas que basta sentarem-se num banco junto à beira-mar, por exemplo. Nós temos passadiços maravilhosos em Portugal, com bancos que foram colocados e que são recursos maravilhosos para muitos de nós. Poder sentar-se ali e dar-se ao luxo, que é mesmo um luxo poder estar vivo e dizer eu vou ficar aqui 5, 10 minutos no direito de não fazer mais nada se não contemplar esta paisagem e respirar. E isso também é uma arte, não é? Também é uma forma de utilizar a arte. Por isso, como é que lhe posso dizer, Ana? As pessoas deviam realmente
ter atenção ao privilégio de estarmos vivos, porque a vida em si oferece-nos tantas coisas belas que nós depois tão distraídos com as menos belas, não reparamos que elas existem, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, essa é a grande questão, não é? Nós estamos sempre tão focados no que está mal, no erro, na falha, no desconforto, que acreditamos que aquilo é muito mais poderoso e muito maior do que tudo o resto, o que não é uma realidade, o que não é de todo verdade, não é? Sim, 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 sem dúvida. Nós, Pedro, nós devíamos. Sim, ai, desculpa, desculpe, Ana. desculpe. Continua, por favor. Ia só dizer que um exercício outro que podemos fazer que pode ajudar-nos a ter mais saúde é todos os dias pensar no motivo para sermos gratos. Dizer, eu hoje estou grato porque, nem que seja escolher apenas uma coisa, porque vamos de certeza encontrar mais do que uma, mas se todos os dias fizermos o exercício de procurar uma, vamos nos habituando a focar naquilo que é a gratidão e não naquilo que é a procura do que é menos positivo, porque essa é muito mais fácil de encontrar, não é? E eu gosto muito da palavra gratidão, também já escrevi um artigo na Progredir sobre isso. Penso que a gratidão até devia ser a forma de interação com os outros, mesmo aqueles com quem aprendemos, que eu prefiro usar esta expressão. Porque quando eu perdoo, por exemplo, quando usamos a palavra perdão, quase que condicionamos a relação no outro, num sentido em que eu tenho que ter o poder de te perdoar. E, na verdade, nós somos todos tão diferentes e a experiência que vamos ter na vida com os outros seria mais interessante no sentido da gratidão. Dizer, ok, não faz sentido se calhar continuarmos juntos, mas eu agradeço-te muito por aquilo que me acrescentaste à vida, não é? E todos nós acrescentamos coisas uns aos outros, por isso a gratidão também é um exercício interessante de usar a arte a nosso favor. Com toda a certeza, e a gratidão está cientificamente comprovada. Sem Portanto, se dúvida, alguém tiver alguma dúvida, é só aceder ao conhecimento que está disponível. verdade. Portanto, a ciência hoje considera que a gratidão é efetivamente uma, um exercício Isso. fundamental para que nós possamos estar permanentemente em contacto com o bem-estar. Da mesma maneira Completamente. que a oração, não é? O poder da oração tem a capacidade de modificar o nosso cérebro, nomeadamente, não é? Zonas do nosso cérebro Uhum. e aumentar a produção até de sinapses mais Sim, sim, saudáveis, sim. etc., não é? E de hormonas positivas. Exatamente, e que vão gerar essas hormonas da felicidade, tudo mais, não é? É. Portanto, há toda uma abrangência hoje a nível da consciência que está cientificada. Não é uma consciência por ser uma nova crença, é porque está realmente cientificado. A ciência dá provas de que funciona, de que é assim. Dúvida. Só que é tão simples que as pessoas até duvidam, não é? Verdade, é mesmo isso. E a ciência é feita de coisas simples, não Sem é? dúvida, claro Sim. que sim, com certeza, com certeza. Pedro, vamos manter aqui ainda um bocadinho na arte. Vou-lhe lançar aqui um desafio, quase final, quase aqui um desafio Uhum. final. Ficaria agora aqui o resto do serão, do resto do dia, se cada semana a conversar consigo. Acho que não nos faltaria Eu assunto. também não me importava nada, sim. Obrigada. Um, Indo aqui pela linha da arte, da cultura, e o Pedro há pouco falou da poesia. E eu aqui, se calhar, vou ser um bocadinho tendenciosa, não sei. Mas penso que a poesia é uma linguagem da alma, não é? É completamente, Concorda sim. comigo? Sim, concordo plenamente. E então, sendo que o ser humano, nós sabemos que o ser humano tem uma alma, não é? Tem, forçosamente, tem alguma coisa que o anima, não é? Ahm, que poesia poderia ser o ser humano? Essa pergunta é maravilhosa. Ahm, Na verdade, as pessoas humanas, usando a expressão da Hannah Arendt, que eu gosto muito, são tão plenas e tão complexas e tão diversas que poderíamos ter diferentes formas de manifestação de poesia para caracterizar as pessoas humanas, não é? E se há pessoas em quem o Fernando Pessoa faria mais sentido, se calhar noutras pessoas, Flor Bela Espanca caracteriza-as. Se calhar o que podemos é usar as palavras na mudança das narrativas e na construção de uma nova poesia, porque a poesia realmente é tão dinâmica e se nós realmente aprendermos a gostar, eu costumo dizer a saborear as palavras, elas também se tornam hum, ferramentas que podemos usar
terapêuticas também. Aliás, o poder da palavra e a área da psicologia, então, mais do que ninguém tem estudado isso de uma forma tão evidente, hum, é tão poderosa para destruir como para construir, e não é? E o cuidado, por isso é que a poesia é tão maravilhosa, porque para eu saborear um poema, eu tenho que realmente escutá-lo e não apenas lê-lo, num sentido, é o mesmo que a oração, como que dizia há pouco a Ana, porque se eu disser de cor uma oração, eu não estou a escutá-la, estou simplesmente a dizê-la. E às vezes há quem ore por esta obrigação de dizer aquelas palavras que estão decoradas. E há pessoas que também decoram poemas e dizem o poema, mas eu desafiava as pessoas a saborearem ou a oração ou o poema, porque vão perceber que é muito diferente o consentir quando se saboreia um poema. Sabe que há um poema que eu gosto particularmente, vou-lhe dizer um poema muito pequeno, mas que é de um Por favor. repertório, é de um livro. Este poema é meu, mas foi de um livro que se chama Poesia Transdérmica, que é é um livro de poesia, chama-se Transdérmica porque é uma poesia que a intenção é que ela passe a pele e que possa ser usada de uma forma positiva, não é? E é um poema que eu hoje talvez escrevesse diferente, mas que não vou jamais mudá-lo, porque ele foi escrito na altura assim e acho que tem um poder grande de palavras. Porque é que eu digo isto? Porque o poema chama-se Cicatriz de Gratidão. É Cicatriz de Gratidão. E parece uma contradição dizer isto, mas se escutarmos o poema, percebemos claramente o que ele quer dizer. Portanto, e ele diz-nos que há feridas que são pontes, unem-nos na distância da gratidão. Do meu extremo da ponte, com uma lágrima te abraço. Não fales, sou embaraço. Unido a ti por um laço, bebo o arrependimento de que és fonte. Há feridas que são mestria, cicatrizes de tolerância. Olho-te com a flamância de quem o sonho não é mais dia. E no espelho do nosso passado, olho agora a tatuada fragrância, um aroma de um certo errado, convertido em sorriso rasgado de quem se tornou mestre de ânsia. Vontade de um longe que te leve, na memória do hoje que percorro, esta ponte onde renasço, pois morro, ferido neste eternamente breve. E eu acho que este poema resume muito o sentido da vida, né? Neste sentido de nos construirmos e renascermos. Por isso, não sei se, desculpe ter partilhado, mas agora lembrei-me dele. Foi maravilhoso, muito obrigada. Muito Obrigado a ele. obrigada pela sua partilha, é tão emocionante, não é? Quem trabalha na saúde, forçosamente, seja qual for o ramo da saúde, mas quem escolheu como uma profissão, sendo que para mim uma profissão é professar algo em que eu acredito. Sim, Não é exatamente. Claro que o trabalho depois é a ação, não é? Para colocar em prática a profissão, mas para mim, profissão é isso mesmo, é algo em que eu acredito. Eu coloco em prática algo que eu acredito. E quem trabalha realmente com a saúde, ou em qualquer campo da saúde, tem que ser forçosamente um apaixonado pelo ser humano. E não sim, se consegue olhar o ser humano sim. por partes. Ele é realmente uma dimensão maravilhosa. E é isso, são todas estas expressões. No ser humano cabem todas estas expressões. E eu pergunto-lhe assim, quase para finalizar: o ser humano também é uma obra de arte para si? Ai, não tenho dúvidas que é, sim. Até havia uma frase, que, olha, essa frase não sei de cor mesmo, mas sei a essência, que é da Florence Nightingale, portanto, uma reconhecida figura na área da enfermagem, que dizia precisamente que a enfermagem é precisamente essa arte de cuidar do corpo como o escultor cuida da escultura que está a construir. Eu hoje diria que é muito mais do que o corpo, porque quando cuidamos de uma pessoa humana, uh, e sabe que nós entramos na intimidade, a profissão de enfermeiro entra na intimidade das pessoas de uma forma tão profunda, Sim, com como eu diria certeza. nenhuma outra, e é uma intimidade que pode parecer menos bela, mas é tão bela, porque quando nós entramos na intimidade do outro, num sentido construtivo de manter a dignidade, eu acho que é aí que se encontra a verdadeira arte da pessoa humana, não é? De sermos pessoas a cuidar, neste sentido pleno agora da palavra cuidar, como um caminho para o fortalecimento do outro e de nós mesmos, porque eu acho que quando cuidamos dos outros, também cuidamos de nós, não é? Sem dúvida. Com certeza, sem dúvida nenhuma, claro. É sempre
se por um lado é uma entrega e uma doação, por outro lado, nós também recebemos a confiança da outra pessoa, a entrega da outra pessoa, portanto, é sempre Isso. fusionado, não é? Pedro, como é que vê, ahm, como é que vê o ser humano em termos de saúde? Porque estamos, Uhum. estamos, estamos a Sim. falar de saúde, não é? Em termos de saúde num todo, como é que vê o ser humano do futuro? Hum. Também é uma pergunta desafiante. É, eu diria que já vejo no presente uma esperança de pessoas que vão ser capazes de usar a seu favor os recursos que cada vez são melhores, e vivemos num mundo que, apesar dos desafios que ainda tem, é um mundo tão melhor do que o mundo que foi o mundo dos nossos avós, não é? Que tinham muito menos recursos para poder aproveitar para serem mais saudáveis, não é? Que eu acho que daqui a 20 anos, acho que nem vamos precisar de tantos, que vamos encontrar uma sociedade muito mais capaz de efetivamente cuidar de si e cuidar uns dos outros, não é? E esta esperança que eu tenho é que me faz manter convicto de que eu tenho um filho de 16 anos, Ana, e queria muito que ele tivesse, e eu disse daqui a 20 anos, ele há de ter 36, eu espero que ele com 36 encontre um mundo diferente do mundo que eu, quando tinha 36, tinha, sabendo que o mundo que eu, quando eu tinha 36, já era muito melhor do que o dos meus pais quando tinham 36 e por aí fora, não é? E quero acreditar que esse futuro está muito mais orientado para esta espiritualidade e a noção de que somos muito mais do que um corpo e muito mais do que meros papéis e poderes, que ainda há muito foco no poder e que somos efetivamente a energia, como dizia a Ana, que precisa de melhorar a energia com que cuidamos uns dos outros para juntos sermos uma energia melhor. E o Papa Francisco fala agora lembrei-me do Papa Francisco porque ele usa o termo casa comum, e de facto esta casa comum onde todos vivemos, eu também quero acreditar que vai ser muito melhor cuidada no futuro do que é cuidada hoje, e que acho que temos recursos, não tenho dúvida nenhuma, para que ela seja melhor. E ela só vai ser melhor se as pessoas também forem melhores. E eu quero acreditar que já somos melhores e que ainda vamos ser melhores no futuro, porque senão também não desistíamos, não é? Claro, claro, que bom. Que mensagem maravilhosa de esperança, porque as pessoas hoje em dia sofrem muito de desesperança, não é? A Sim. ausência da esperança, que é terrível. Pedro, estamos mesmo quase, quase, quase a terminar. Vou só lançar-lhe um último desafio. Ok. Permita-me, que solicitar-lhe uma mensagem para que sinta que seja empoderadora para os nossos, para o nosso auditório, para os nossos leitores. Uma Uhum. mensagem vinda de si, do seu coração. Eu diria que a melhor mensagem é procurarem encontrar em cada um de vocês a luz que existe e que às vezes não estamos atentos a ela, porque essa luz vai permitir com que cada um dos que nos ouve seja capaz por si próprio ou própria de fazer um caminho de construção de uma saúde e de uma felicidade plena, de tal forma que vá valer a pena ser uma marca que marca na vida que cada um vai ter. E penso que esta mensagem já é um caminho para todos poderem ser felizes e saudáveis. E há caminho para andar, não é? Sempre, sempre, sempre. Sempre. Como diz o velho ditado, enquanto há vida há esperança, não Isso, sem é? dúvida, mesmo. Portanto, se estamos aqui vivos, só há que andar, só há que fazer, não é? Como diz Maravilhoso. Jorge Palma, não é? Enquanto houver estrada, nós Exatamente. continuamos. Exatamente, exatamente, completamente de acordo. E assim terminamos mais uma conversa com o nosso convidado Pedro Melo, uma conversa maravilhosa e inspiradora, e esperamos que todos tenham gostado. Podem ler o seu artigo na revista Progredir, na edição 141. Não saiam deste vídeo sem primeiro deixarem o vosso like, os vossos comentários e subscreverem o canal. Acima de tudo, partilhem. Partilhem com os amigos, com a família e com todas as pessoas que gostam destes temas. Encontramos-nos numa próxima entrevista. Obrigada por estarem desse lado.